Muito bem, pessoal. Então, nós podemos começar. Já que estamos ao vivo, vamos começar, né? Vou lembrar que na live passada, primeiro, boa tarde, agradeço a presença de todos. Mas na live passada, nós falamos sobre SANCAS, né? Começamos a matéria de SANCAS, rasos e linhas luminosas, mas pudemos falar apenas sobre SANCAS, né? Que já estávamos com outro final da live anterior para terminar, naquela passada, né? Então agora vamos falar sobre rasgos e linhas luminosas, que ficou faltando da live passada, e provavelmente falaremos a primeira parte do próxima live, que é escadas e balizadores, né? Provável que a gente só tenha tempo para falar de escadas, mas eu vou aproveitar, enquanto as pessoas entram um pouquinho mais aqui, para dizer o seguinte: dadas todas essas conjunturas de Covid-19, da incerteza em que os nossos governantes nos mantiveram, né, nos últimos tempos, de todas as dúvidas a respeito da liberação, da abertura da quarentena ou do confinamento ou do isolamento, que se queira, eu fiquei, portanto, não estava nem um pouco satisfeita com esse fato, mas realmente era para não perder o programa de 2020, né? Que nós fizemos o programa compactado para o segundo semestre. Agora, me parece um pouco imprudente manter esse programa, porque primeiro haverá uma reação do mercado, de como as pessoas se sentirão mais ou menos aptas à convivência social, dada a imensa carga emocional que foi colocada em todos com respeito aos riscos da epidemia, riscos esses que eu acho que ficaram reservados para a classe A e B, porque a classe C e D nunca pôde fazer nem quarentena, nem isolamento, nem coisa alguma, né? Porque afinal eles têm que trabalhar para pagar as contas do mês, da semana, da comida da semana seguinte, etc. Mas, de qualquer forma, eu acho que as autoridades estão percebendo que, de uma forma ou de outra, há que se voltar ao normal, e eu espero que a epidemia comece a declinar, né, daqui a um pouco, para que a gente realmente tenha condição não só de tratar os doentes, mas também de voltar à vida econômica, aos hábitos de antigamente. Então, em função disso, eu pessoalmente achei mais prudente alterar o nosso programa de 2020, que existirá de qualquer forma, mas um pouco modificado, porque eu vou aproveitar os temas que eu escolhi para as lives agora, eram temas de cursos curtos e focados em elementos específicos da arquitetura, né, da nossa profissão, como, por exemplo, detalhes arquitetônicos das residências, como a gente tem falado até agora. Então, o que eu fiz para as lives foi um resumo muito singelo da maneira pela qual nós abordamos esses temas nas aulas que seriam dedicadas à parte que eu daria de insumos, né, que começaria agora em agosto. Então, eu estou fazendo uma modificação para dar esse curso dos elementos arquitetônicos mais extenso, mais aprofundado, com desenhos específicos em cada solução, aquilo que eu citei que não funciona por isso ou por aquilo. Vou dar os desenhos com as medidas corretas para que as pessoas saibam fazer detalhes nas prateleiras, nos nichos, nas sancas, enfim, para que vocês tenham quase que um manual de soluções para errar o mínimo possível e, consequentemente, qualificar cada vez mais os seus trabalhos. Então, nós vamos fazer isso, vamos fazer visitas a fabricantes, tudo que estava proposto para o ano que vem e que são partes isoladas, eu pretendo fazer agora, para o segundo semestre, e tudo aquilo que estava programado do curso completo, que consiste em 5 módulos, 6 módulos, né, 2 teóricos e 4 práticos, nós faremos no ano que vem em 2 teóricos com um pouco mais de folga, porque nós teremos 6 aulas para cada um e não mais 4 ou 5, e vamos ter mais 2 temas, 1 ou 2 temas de aulas práticas, o que vai aumentar bastante a qualificação da prática profissional de projetos, né, como eu entendo que deva ser feito. Eu não acredito que, para quem vai projetar, a simples demonstração de projetos de terceiros ou o simples desenvolvimento teórico de conceitos
premissas seja suficiente para quem vai projetar, como de clínicas, enfim. Haverá um curso bastante mais rico, que as pessoas terão mais alternativas para fazer os modelos práticos conforme a sua conveniência, a sua atuação profissional. E deste ano nós vamos fazer cursos sobre LEDs, temas que vão ser usados no ano que vem, mas que nós estamos antecipando para esse ano, com o objetivo de fazê-los mais extensos, mais calmos, com menos tempo em cada sessão. Eu achava um tempo bastante pesado, 4 horas, nós vamos fazer em 2h30, 3 no máximo, e vamos tentar cobrir com esses 3 ou 4 meses que restam, com essa temática de uma maneira um pouco mais suave do que aquela que estava sendo proposta para este ano. Isso me deixa mais tranquila, mais sossegada, e então para estes próximos dias nós vamos elaborar o programa do próximo ano e o programa deste ano, não é? Só para vocês ficarem sabendo que isso também visa facilitar um pouco a vida das pessoas, porque depois de toda esse pandemônio, né, da pandemia, a minha equipe aqui estudando a melhor maneira de facilitar a aquisição dos cursos. Vamos fazer alguns negócios com lojistas e fornecedores para ver se eles nos ajudam a facilitar a vida dos alunos que queiram participar dessa qualificação profissional, tá bem? Então, isso é só para dar um anúncio que nós vamos nos próximo tempo, brevemente, nós vamos, nesses próximos 15 dias, vamos lançar a substituição do que estava sendo previsto para esse ano, certo? Muito bem, então nós podemos continuar o que fazíamos a semana passada, a respeito de sancas e rasgos e linhas luminosas. Deixa eu pegar meu chazinho com cachecol, é a própria vovó Donalda, né, dando aula. Muito bem, então vamos lá, rasgos. Nós falamos de sancas. As sancas são elementos importantíssimos na arquitetura, porque dão um recurso de várias diferentes alternativas de iluminação pelo teto, pela parede, direta, indireta, uplighting, downlighting, enfim, uma gama de alternativas é muito grande. E eu reservei rasgos e sancas e linhas luminosas porque são dois elementos que nos últimos tempos estiveram muito em moda, muito usuais, repetidamente usados, na minha forma de ver, porque provavelmente as pessoas frequentam os eventos de decoração, de interiores, e acabam vendo a aplicação num ou no outro stand, num ou no outro ambiente, e aí acontece que uma ou outra pessoa diz, isso aqui o fulaninho de tal fez, é bacana e tal, e todo mundo começa a usar um pouco sem saber exatamente qual o resultado que aquilo vai proporcionar no seu projeto. Eu tenho uma amiga que já trabalhou na área comercial e ela sempre diz o seguinte, que raramente as pessoas aceitam um projeto da loja, vamos dizer, que não tem aquelas manchinhas das dicróicas na parede. Então a pessoa pergunta, mas não vai colocar aqueles faixinhos? Não, para que aqueles faixinhos? Mas é porque todo mundo usa. Não, aquilo na verdade é um defeito, né? Não é um efeito, é um defeito luminoso. Mas as pessoas passam a acreditar que aquilo faz parte de uma iluminação moderna, né? Então rasgos e linhas luminosas, para mim, estão bastante nesse mesmo item que eu chamo, né, tem um capítulo do nosso curso inicial, no 5º capítulo, tem um item que fala tirania dos modismos, né? Porque as pessoas ficam, da tecnologia inclusive às vezes, né? As pessoas ficam tão atreladas a determinadas soluções que elas deixam de perceber se aquilo funciona ou não funciona para o seu projeto. Então nós vamos falar de rasgos e linhas luminosas dentro desse conceito. Não é uma prevenção que eu tenho, não é preconceito, mas eu tenho uma certa precaução com o uso desses elementos, né? Acho que eles têm que ser usados com muita sabedoria e com muita qualidade de desenho também, né? Então vamos ver a primeira fotografia, que trata-se de um rasgo, né? Bem introduzido assim no meio do ambiente, que eu chamo a sua atenção para o seguinte. Primeiro, a tonalidade da lâmpada que está da fitazinha de LED que está inserida nesse rasgo é de má qualidade. Se vocês compararem com as outras luminárias do ambiente que está em cima da salinha de jantar ali, vocês vão ver que o amarelo
desse rasgo tem um pouquinho de cítrico, né? De uma tonalidade esverdeada. É porque a sanca abriga uma fita de má reprodução de cor. Mas isto posto, também existe um segundo defeito, que é a irregularidade do plano de apoio da fita luminosa, porque vejam como existem manchas mais luminosas e mais escuras dentro desse rasgo. E segundo, tudo bem, o rasgo está patrocinando uma iluminação difusa no hall de entrada, né? Desde a porta de entrada até a sala de jantar. Mas, na verdade, esse rasgo não tem muito a ver com a luminária pendente da mesa de jantar, nem com os pontinhos que estão iluminando a parede, que são até faixinhos abertos, estão bem, não estão ofuscando, está tudo direitinho. Então, se nós tirarmos com a mão o ambiente esquerdo, ele é muito mais agradável, muito mais harmonioso do que o ambiente do lado direito, na minha visão, né? Então, eu queria chamar a atenção que às vezes os rasgos são usados, próximo agora, os rasgos são usados um pouco sem compreensão da razão e o efeito luminoso que eles causam, né? Toda vez que a gente introduz uma vela num ambiente que seja, aquela vela vai dar uma leitura para a superfície daquele ambiente. Então, toda vez que a gente coloca um rasgo, uma linha, uma luminária, ela vai ocasionar um impacto grande naquele ambiente. Então, tudo que a gente põe, a gente tem que lembrar que ligado vai funcionar de alguma forma, vai iluminar de alguma forma o ambiente. Então, não é a linha que vai aparecer. A linha vai produzir resultados nas superfícies e a gente tem que tomar uma atenção muito grande com isso. Então, por exemplo, nessa solução, que é uma cozinha, a linha luminosa que faz um U, né, a linha contínua luminosa, é mais que suficiente para iluminar, por exemplo, os armários. Se vocês repararem à direita no fundo, há um armário que está muito bem iluminado desde cima, que é como se deve iluminar um armário. Quando a gente abre a porta do armário, a gente quer ver o que tem lá dentro, né? Então, se uma parte do armário fica no escuro, você terá dificuldade de usar o armário quando necessitar de alguma coisa que esteja nele. Então, a primeira observação, a linha luminosa está funcionando bem, ela não é nem exageradamente brilhante, porque quem são os pontos mais brilhantes são as 3 luminárias quadradas do centro do ambiente. Reparem que elas produzem mais brilho, consequentemente mais desconforto, né? Isso seria absolutamente suficiente a linha central. Mas essa linha, a linha central não, a linha lateral do rasgo, que é uma linha luminosa larga, como se fosse uma luminária contínua. Os 3 pontos centrais são rigorosamente exagerados, não haveria necessidade deles, e aqueles 3 pontinhos que estão dedicados àquele plano no final, que tem algumas no final do ambiente, né? Na esteirazinha, na persianinha de esteira ali no fundo, aqueles 3 faixinhos poderiam estar mais distantes da esteira para evitar aquela manchinha, aquelas 3 manchas, né? Mas seria um ponto focal interessante num ambiente que é extremamente difuso. Chamo atenção também para o fato de que o piso é claro e o piso de banheiros e cozinhas deve ser claro para que haja reflexão da luz no piso, iluminando a parte inferior do mobiliário. Então, isso a gente nota muito bem nessa fotografia. O piso claro funciona maravilhosamente bem. E aquela esteira de madeira funciona igualmente muito bem para enriquecer visualmente o ambiente. O que está mais aí realmente são as 3 luminárias do centro desse U luminoso, né? Do rasgo luminoso. Um outro rasgo luminoso, que na verdade é uma luminária contínua, mas que a gente pode chamar de rasgo, porque ele é um traço bem marcado no ambiente, no teto, quando a cozinha é escura, o ambiente será sempre muito escuro. E quanto mais se inserir de luminosidade nesse rasgo central, pior será o resultado, porque apenas nós vamos acentuar o contraste entre a linha luminosa, o teto e as paredes. Por que o teto está escuro? O teto está escuro porque as superfícies verticais são muito escuras. Então, toda a luminosidade produzida pela linha luminosa, ao incidir nas superfícies escuras, é absorvido pelo escuro. Então, a luminosidade morre nas paredes. Muito pouca luz chega ao piso para iluminar alguma coisa, as bancadas do lado direito e esquerdo, que são escuras.
Então, toda a luz se perde aonde? Nas superfícies da cozinha. Cozinha escura vai dar sempre esse resultado. Um resultado, uma ambiência de uma caverna, né? E não é, evidentemente, o melhor lugar para se passar o dia trabalhando, né? Tem 3 pontinhos aí da direita que, reparem, eles estão em cima do armário, porque a gente vê o reflexo da luz que bate na superfície do armário e é devolvido para o teto. Então, reparem, o teto deveria ter aquela claridade e não a claridade ao lado da linha luminosa. Mas a linha luminosa é suficientemente forte para o seu córtex visual, para a sua visão, pedir o fechamento da pupila e tudo fica escuro em volta, mais escuro, né? E com isso, aquilo que já é escuro nas superfícies do acabamento, fica mais escuro no teto também. Então, essa é uma solução que eu considero rigorosamente ruim para uma cozinha, para um ambiente de trabalho, que deveria ser estimulante, né? Porque afinal a gente passa um tempo razoável na cozinha. Então, a próxima imagem é de uma cozinha como eu acho que deve ser a cozinha. Uma cozinha muito mais interessante, muito mais clara, muito mais jovial, muito mais convidativa para o trabalho. Ela tem uma sanca, mas ela está bem resolvida, essa sanca está bem detalhada, ou seja, o detalhe em si é bom, a gente vê as beiradas do rasgo e o fundo iluminado. Claro que aí nós podemos dizer que a maior parte da iluminação vem dessa janela no fundo, né? Não é da própria instalação. Mas, de qualquer maneira, essa cozinha tem uma integridade de desenho muito superior às anteriores, né? Na próxima foto, a gente pode reparar que esse é provavelmente um hall de elevadores, né? Onde a gente pode perceber um rasgo central, né? O desenho de diagonais de um rasgo central luminoso, com desenhos, grafismos nas paredes laterais das portas elevadores, né? Então, o que me chama atenção aí? Tem até uma linha luminosa lateral, que é boa para a superfície cinza, né? Das laterais, mas eu não vejo nenhum sentido no desenho dessas diagonais, que também estiveram muito na moda, agora as pessoas já estão mais esquecendo um pouquinho desse detalhe. Por quê? Porque para se trabalhar com linhas diagonais que são absolutamente diferentes do cartesianismo dos ambientes, é preciso ser um gênio de desenho, porque o desenho teria que ser maravilhosamente espetacular, e não é, porque faz um tracinho assim, outro assado. Primeiro, a iluminação que tiver que ser colocada aí, eu não inseria um hall de elevadores no edifício na Faria Lima, da Cirela, o edifício Morizono, que também teve essa confusão de tetos, e para colocar a luz em um pé direito de 6 metros, para colocar a luz downlighting, a gente tem que fugir das linhas, o desenho fica pavoroso, o resultado final é pavoroso, né? Então, eu pessoalmente acho que essas linhas inclinadas geralmente resultam num desenho desarmonioso, desnecessário, né? Se a gente tirar todas essas linhas luminosas e contar com a iluminação lateral, vamos ter um resultado muito melhor nesse lobby do que essa confusão luminosa dessas linhas, né? Então, na próxima foto agora, a gente pode dizer o seguinte: esse ambiente, eu fiz um ambiente pequeno aqui, geral, e um detalhe dele para chamar atenção para uma questão de detalhamento de forro. Esse desenho tem linhas que são sulcos, né? Rasgos luminosos, tanto do lado esquerdo, na lareira, quanto na central do espaço, que é o ambiente de estar. E à direita existe um rasgo com luminárias pontuais downlighting, que sempre darão o defeito que vocês notam na fotografia inferior. A fotografia inferior mostra a linha luminosa, o sulco, desculpe, do rasgo, e os pontos luminosos de luminárias embutidas, que sempre darão um defeito horrível. Eu detesto essa mordida do facho luminoso na saída de um rasgo, né? Não há como corrigir isso, porque a saída luminosa sempre tem uma sobrinha de luz, e na medida em que a gente tem uma bordinha, a saída luminosa faz um pequeno cone. Então, cone, traço, não tem nada a ver com a linearidade do centro, com os pontos centrais, com aquele candelabro ao fundo, que está muito bem desenhado, tem um desenho de uma diferença de teto e o candelabro no meio,
muito bom, muito bem desenhadinho, com uma coisa que chama atenção. Primeira foi essa do rasgo com os pontos embutidos downlighting. Segundo, se vocês olharem bem ao fundo desse sulco, vocês vão ver que existe um rebaixo no forro e uma parte do sulco está no forro superior e outra no nível inferior. Isso dá um dente iluminado, que é um defeito, na verdade, do desenho geral. Então, cuidado quando existe uma diferença de nível, para que a lateral do sulco não fique um pedacinho, um dente, né? Quer dizer, uma altura menor na parte maior aqui e, de repente, um engrossamento no final. É um preciosismo, mas que para mim faz muita diferença no contexto de harmonia do conjunto como um todo, né? A próxima fotografia agora é um auditório em que existe uma outra, nada contra as linhas, no auditório é muito bom para usar isso. Em primeiro lugar, pé direito grande, ponto focal na mesa de apresentações, né? Nem nada a ver. Inclusive o sulco virando na parede de madeira não é de todo ruim, mas é preciso lembrar o seguinte: quando a gente desenha, aquilo é uma linha luminosa contínua, mas acontece que essa linha luminosa está produzindo luminosidade, e quando essa linha luminosa horizontal maior, né, transversal ao eixo da sala, chega perto da parede, ela vai iluminar essa parede. E nós estamos vendo a abertura do facho, são triângulos, né? Então aquilo que devia ser uma linha luminosa, de repente fica sobreposto a um conezinho luminoso. Certamente isso não fazia parte do projeto, mas resultou assim. Graças a Deus ele está bem regular, então tudo ficou de forma harmoniosa no todo. Mas para mim seria muito mais bonito que não existisse essa luminosidade em forma de cones. Não é ruim, mas eu chamo a atenção que quando a coisa é acesa, quando a luminária, a solução é acionada, as surpresas às vezes de luminosidade são bastante grandes. Então na próxima aqui nós vamos falar agora, falando um pouquinho de raios, vamos falar de linhas luminosas. As linhas luminosas, na verdade, elas funcionam como um elemento decorativo, né? Como um elemento de interesse de um grafismo no ambiente, né? E, portanto, como elas geram luz difusa, elas precisam sempre de pontos focais. Então, pontos focais exigem uma atenção para o desenho da difusão com pontos focais. Quando a gente tem muitas linhas, a gente já está falando de pontos focais, de difusão e de desenho de linhas. É difícil combinar isso, né? Num desenho que seja realmente harmonioso. Então, chamo a atenção que é difícil combinar rasgos em diagonais, etc. Então, eu vou chamar a atenção para o seguinte. A foto acima mostra linhas luminosas, né? Numa solução bem na moda. Todos os fabricantes fizeram essa linha luminosa, que pode ser difusa, pode ter projetorzinhos, né? Os desenhos em termos de design de luminárias, os sistemas são muito bons, né? Muitos bons sistemas no mercado. Agora, a apropriação deles muitas vezes é gratuita, porque aqui nós temos um canto com a linha luminosa e depois temos 2 ou 3 projetorzinhos que iluminam a mesma coisa. O piso é claro, não há objetos de interesse focal para que se fosse usado um projetor. E a outra coisa que eu chamo atenção nesse desenho, que não é da linha luminosa, mas é o seguinte: existe um bloco central que tem uma sanca de luz direta, sanca parede de luz direta, que ilumina a primeira superfície e não ilumina o volume. Na realidade, quando a gente está falando de um volume arquitetônico, seria muito melhor ter esse elemento único como sendo o gerador da luz, né? E ter apenas as linhas luminosas um pouco mais afastadas para iluminar o restante do piso claro. E aí o desenho ficaria bem harmonioso. Agora, só uma parte me parece alterar, transformar numa superfície um volume, né? O volume tem 3, 4 faces, para quê? Para que ele seja um objeto dentro do espaço, ele é uma referência dentro do espaço, né? Então, assim, às vezes eu sinto falta de uma maior, como posso dizer, maior integridade dos elementos arquitetônicos, né? Então, aí vamos ver mais na residência, próximo slide, é alguma coisa extremamente usual nos tempos atuais, em
em edifícios residenciais, condomínios residenciais, nos lobbyzinhos que são pequenos e tal, muita repetição desse tipo de uso de linhas. Então, na fotografia superior, que é um quarto, os dois são quartos, né, dormitórios, nós temos um desenho bem mais discreto de uma linha vertical na parede de fundo da cama, né? Uma linha vertical à esquerda e uma linha horizontal à direita. Se nenhuma delas tivesse chegado até o teto, nós teríamos um desenho um pouco mais confortável, porque não haveria aquelas sobrinhas luminosas nem no teto e nem na parede, né? Teríamos realmente um traço e outro traço. A luz no cortineiro à direita está ótima, a luz indireta do lado esquerdo também está ótima. Então, é um desenho que eu, por exemplo, não gostaria de ter meu quarto com essas linhas, porque eu acho desconfortável. Mas, de qualquer maneira, é um desenho íntegro, interessante, correto. Agora, no desenho de baixo, já existe uma sucessão de linhas, depois com 3 pontinhos junto da parede, que me parece totalmente gratuito, ou seja, o conjunto de linhas luminosas, ninguém sabe bem porque foi feita com essa grafia, né? Poderia ter uma série delas, mas assim, com essa variação, isso eu já encontrei 2 ou 3 ou 4 vezes em projetos que nós estamos desenvolvendo agora, em academias, no fitness, né? No lobby e tal, linhas assim desencontradas, mas meu Deus, nem é um desenho bonito, né? Por que as pessoas insistem nisso? Então, assim, chamo a atenção para que o desenho seja sempre harmonioso, né? Não precisa ser nada cartesiano, não precisa ser tudo igual, não é disso que eu estou falando, mas o produto final tem que ter um mínimo de integridade no conjunto que ele produz. Reparem que existem manchinhas variadas na parede de fundo, onde tem um conjuntinho de quadros, e tem 3 pontinhos, né? Esses 3 pontinhos, para mim, são um ruído nesse conjunto de linhas, né? Mas, enfim, acho por isso que eu acho que o desenho da parte superior é muito mais íntegro do que o de baixo. Então, vamos lá, vamos olhar agora para esse corredor aqui que nós vamos mostrar, que é um corredor que me parece ser de um conjunto, ou de condomínio, ou de hotel, que seja. De hotel não deve ser, né? Ser que não tem o tratamento requerido. Mas vejam, essa linha luminosa é interessante, embora ela cause alguns problemas, não por ela em si, um pouco por ela em si, porque ela está tocando o teto, ela é intensa, está tocando o teto dando uma manchinha. Se ela fosse um pouquinho menor, essa manchinha seria melhor, seria um pouco mais ampla, menos marcada, né? Menos marcante. Porém, também não é um pecado. Agora, qual é o pecado? A porta tem acabamento brilhante, então ela acaba reproduzindo especularmente a linha luminosa. E isso gera um desconforto muito grande no geral, porque não era para se ver a parede reproduzida, era para se ver a parede, os botões, né? A indicação aqui, não sei se do número do conjunto, né? E a porta em negativo, em escuro. E acaba que a gente acaba vendo a porta com o reflexo, como se fosse um espelho, com o reflexo da linha luminosa. Então, para mim, a correção disso seria simples, seria diminuir brutalmente a intensidade luminosa dessa linha, que causaria um impacto mais agradável no todo, e o acabamento da porta jamais poderia ser brilhante, porque ele forma um espelho, principalmente porque a porta é preta, né? Escura, quase preta. O que a gente vê é preta, né? Aqui nesse restaurante, na próxima foto, a gente vê linhas luminosas cujo interesse é um grafismo puro e simples, né? Todas as pessoas, até o desenho é bonito, né? O desenho daquela linha luminosa no canto me parece ser bastante bem civilizado. Ele, inclusive, né, esse desenho gera uma luminosidade da linha da direita, fazendo a fotometria da luminária, a gente vê na parede do fundo, né? Uma diagonal com uma clara mancha luminosa, deixando aquele canto da parede escuro. E a mesma coisa acontece do lado direito. Na minha opinião, o desenho resultante ficou bonito, né? Porque o escuro e o claro estão bem compostos, né? O desenho resultou elegante, correto, do ponto de vista, como eu digo, de um bom grafismo, né? Aqui à esquerda não sei exatamente o que dizer, porque eu não sei como é que continua esse desenho, mas está muito bem resolvido lá. Acontece que nós estamos falando de mesas, né? E essas mesas, quando as pessoas estiverem sentadas, provavelmente vão ter uma epidemia, né? Não existem pessoas, nunca se põe pessoas nos interiores que a gente vê nas revistas.
E as pessoas são fundamentais para a gente entender como de fato aquele ambiente funciona para as pessoas, porque nós desenhamos para as pessoas e não para a fotografia da revista, né? Então, esses ambientes absolutamente isolados, desprovidos de seres humanos, às vezes me incomodam um pouco, mas enfim, sai melhor a fotografia, eu compreendo isso, né? Então, na próxima imagem, a gente vai ver que para circulações, né, quando a gente faz uso de linhas luminosas, principalmente quando elas terminam, né, porque, lógico, o grafismo pede uma continuidade. Os ambientes não podem ter brilho algum, porque se eles tiverem brilho, o que vai acontecer é um desenho de faixinhos, principalmente quando tem uma reprodução, uma repetição das linhas, tem faixinhos de todos os, em todos os cantinhos nós temos faixinhos. E aí o que você vê é uma coisa absolutamente diferente do corredor. Ele tem reflexo no piso, que é brilhante, tem reflexo no teto, tem reflexo nas paredes. Então é uma confusão de efeitos, parece uma ilusão de ótica, né? O que nós estamos vendo aí é diferente de um corredor, não é mais um corredor. É quase que se fosse como se fosse uma estrutura luminosa, né? Não um corredor. Então a gente tem que lembrar que os acabamentos, quando a gente usa esse tipo de coisas concentradas, são muito importantes, né? Então, o próximo slide é uma coisa que pode ser que eu mostre como se fosse um defeito, mas é uma coisa que eu chamo a atenção, que sim, alguns recursos como esses, de linhas com luz colorida, podem gerar coisas muito interessantes mesmo. Eu diria que esse corredor, vamos supor assim que isto fosse uma empresa de publicidade, né? Ou uma empresa que tem um caráter extremamente jovial, extremamente dinâmico, extremamente audacioso em termos de propostas de negócios, de serviços, etc. É o tipo da empresa, da solução que poderia caber muito bem a uma empresa desse tipo, vamos supor, né? Poderia ser outras também. Mas vejam como o lado esquerdo da fotografia, que tem uma sobreposição das manchas luminosas, fica bem, fica interessante. O lado direito, na parte linear, é muito elegante também, é um contraponto interessante entre as linhas e a superfície iluminada. Mas o fato das linhas irem até em cima e embaixo, elas criam esses faixinhos triangulares que acabam dando um resultado um pouco mais confuso do que... É bonito, não está ruim, mas assim, se as linhas terminassem antes, haveria mais difusão luminosa e um conjunto de efeitos onde as linhas seriam prioritárias, seria o elemento prioritário. Aí a linha com o triângulo, com a parede difusa, ficou um pouco mais congestionado em termos de resultados, né? Mas eu pessoalmente gosto muito, inclusive, dessa composição de cores. Então eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu acho que isso é muito interessante, né? Agora, do outro lado, nós vamos ver aquilo que eu falava no próximo slide, do que eu falava de linhas luminosas da grafia, né? Das linhas luminosas. Pessoalmente, eu não tenho nenhum interesse nessa confusão visual. Para mim, isso acaba gerando uma confusão visual. Não vejo isso como sendo uma forma de se fazer uso de um elemento para cortar a linearidade de um corredor. Acho isso muito confuso e acho que isso prejudica o ambiente. Eu teria vontade de passar num carrinho a alta velocidade para não ficar olhando tudo isso. Mas, de qualquer maneira, reparem, toda vez que a gente vai fazer uso de linhas, há que se pensar que a grafia tem que ser de uma qualidade de desenho maravilhosa, porque senão o desenho resulta uma coisa primária, vamos dizer assim, infantil, né? Ao passo que no próximo slide a gente pode ver diferentemente uma disposição de linhas muito mais bem comportada. Então reparem uma coisa, essa linha chega ao final, ela dá a manchinha, mas por que é tão melhor do que as outras? Principalmente aquele canto à esquerda, porque a luminosidade é muito menor. E como a luminosidade é muito menor, a mancha é muito mais discreta. Então, a mancha faz até parte ela até começa a fazer parte do ambiente. Então, ela não incomoda tanto, ela é muito melhor. O desenho dessa circulação
é muitas vezes melhor do que a gente mostrou antes, né? E eu faço questão de mostrar isso para mostrar que a gente está evidenciando as coisas para que vocês tenham referências, para que discordem, inclusive, do que eu falo, porque quando nós estamos falando de qualidade de desenho, nós estamos falando da nossa opinião, né? Como a beleza é uma coisa que pertence a nós só, né? Cada um de nós cria a beleza, seu modo de entender de acordo com as suas experiências passadas. A beleza não existe como entidade única, absoluta, que você diz isto sim é beleza, isto aqui não é beleza. Beleza é uma invenção da nossa cabeça, né? Então, a gente tem que lembrar disso, e eu sempre faço questão que vocês se recordem disso para não terem nenhuma surpresa se vocês gostarem daquilo que eu estou dizendo que eu não gosto e vice-versa, né? Agora, o próximo slide, eu vou mostrar alguns slides para mostrar como as coisas podem ser bem feitas e como as coisas muito bem feitas têm uma importância enorme no desenho dos ambientes. Então, essa fotografia aqui mostra um rasgo luminoso, que é quase uma linha luminosa, funciona como... O rasgo e a linha tem uma diferença tênue, né? Na verdade, eles são quase a mesma coisa, só que um tem uma proporção um pouco maior e um desempenho maior, né? Assim, gera mais luminosidade do que o outro. Agora, essa linha, além dela ser curva, ela é muito bem executada, tanto na questão da uniformidade da luminosidade, como principalmente na perfeição do traço curvo, que é um item importantíssimo, porque uma das leis da Gestalt, né? A Gestalt estuda como o cérebro vê, né? Como o nosso cérebro vê. Portanto, tem tudo a ver com a neurociência, né? Aliás, a Gestalt é muito utilizada nos estudos da neurociência, né? Então, a continuidade, a curva com a concordância perfeita é absolutamente importante. O nosso cérebro detesta ver uma curva que de repente é uma quebra. Isso aí é imperdoável. É a mesma coisa que um quadro torto na parede. O cérebro detesta o quadro torto, embora ele esteja absolutamente acostumado a conviver com as arestas das montanhas, que não tem nenhuma organicidade, né? Que são muito geométricas, mas uma coisa é a geometria das pedras, dos quartzos, a outra coisa é a continuidade de uma linha, que tem muito a ver com a suavidade das nuvens, né? A natureza é muito gentil quando faz coisas não cartesianas, não geométricas, né? Então, nosso cérebro precisa de continuidade. O próximo slide é mais perfeito ainda, é uma linha luminosa mesmo, muito bem desenhada de novo, com uma execução primorosa, num cruzamento incrível. Esse cruzamento, esse X é muito difícil de obter, mas é um elemento de enriquecimento do teto. O teto é plano, tem uma opção de pontinhos e, entretanto, ele tem como se diz, um interesse, um estímulo visual pelo desenho arrojado dessas linhas curvas. Então, elas muito bem desenhadas, propostas e muito bem executadas, né? Então, isso é uma solução que eu considero de suma importância notar, né? E a outra coisa o próximo slide, é um slide provavelmente de um centro comercial, onde o trabalho da madeira, da lateral, é maravilhosamente bem executado. E as linhas finas, reparem, as linhas são finas e não são extremamente brilhantes. Aqui no Brasil, nós usamos a linha luminosa conforme propôs o fornecedor. Como os dimmers, às vezes essas linhas luminosas são elementos baratos e não permitem o uso de dimmers para variação de intensidade e, consequentemente, a gente não pode dosar a luminosidade com perfeição. Mas as linhas luminosas, se forem usadas, exigem muito talento para o desenho e uma perfeição de execução do acabamento no gesso e a intensidade adequada. Então, ou se faz a linha como se deve, com o LED de ser excepcionalmente bom em termos de consistência de cor, né? Eu vou substituir o curso completo que a gente vai fazer de LEDs no ano que vem por um curso curto, onde nós vamos falar dos itens mais importantes das propriedades de LEDs, né? Que são justamente o espectro, o índice de reprodução de cor, a tonalidade e a consistência de cor. Eu vou tentar fazer isso de uma forma que os arquitetos não precisem olhar para nenhum gráfico, a não ser aquilo que nós vamos mostrar em fotografia. É fundamental que a gente saiba escolher
os LEDs, de maneira que em sancas, linhas luminosas, rasgos, em detalhes em que o LED fica encostado na parede, ele jamais mostre a diferença de cor de um pontinho, de um chipzinho para o outro, né? Isso é horrível, é pavoroso. Muitas vezes vocês veem fachadas que usam muito linhas luminosas hoje em dia e que o LED não é tão boa qualidade, eles acabam queimando trechos das linhas, né? Que tem que ser substituídas, e é muito comum ver a cor diferente de uma substituição em relação à linha anterior. Então a gente tem que evitar isso, porque isso depõe totalmente contra a própria proposta do elemento luminoso, né? Muito bem, então eu encerro com esse assunto a live da semana passada, que era de escadas, de rasgos, sancas, rasgos e linhas luminosas. O nosso próximo assunto é relativo a escadas e balizadores, né? O tema escada é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais comprido, né? Nós estamos a 42 minutos, né? Eu sei que daqui a pouco nós vamos ter que encerrar, e eu não sei se vale a pena começar escadas. Eu estava preparada para tal, mas eu acho que é melhor a gente voltar para o assunto da semana que vem e começar aqui a falar só um pouquinho das dúvidas que vocês possam ter, dos temas que nós vamos abordar nesse segundo semestre. Com certeza absoluta eu vou colocar uma série de assuntos de uso mais imediato, né? Talvez a gente faça vou ver se eu consigo fazer isso, né? Vai depender tudo do nosso isolamento social, como nós temos ainda várias interrogações, é muito difícil programar no meio dessa ebulição toda em que a gente está hoje, né? Mas gostaria de fazer uma sessão de jardim, e à noite, logicamente, porque aí teria que ser à noite, para mostrar como a gente desenha determinados tipos de vegetação. Eu adoro fazer isso com as minhas equipes, né? Mostrar como é que a gente ilumina certas coisas, porque palmeiras a gente pode iluminar com muita segurança, com determinadas soluções, né? Dependendo da palmeira, da abertura, da altura, enfim, do desenho, da textura do caule, né, do tronco. Toda vez que eu falo caule, os rapazes que estão trabalhando no jardim fazendo instalação dão risada, né? Porque demora muito tempo para eles entenderem que caule é tronco, né? Aí eu me educo para falar tronco e não caule, porque realmente não cabe, né? Mas é muito interessante fazer jardins assim, ao vivo em cores, né? E como a gente vai ter a partir de agora, fico muito feliz de saber que as pessoas estão adotando o uso da moderna comunicação digital, quando eu já estou fazendo isso há algum tempo, né? Eu já estou trabalhando com as minhas jovens arquitetas a partir de casa, porque sendo mulher eu entendo muito bem como é importante para elas ficarem em casa, principalmente as que têm filho pequeno, e elas trabalham melhor, muito mais felizes, com muito mais tranquilidade. A gente tem muito tempo para pensar, tem mais tempo para pensar. Talvez os clientes vejam que às vezes a gente perde 1h30 para chegar no escritório, fazer uma reunião de 1h30 e voltar para casa em 2 horas, de modo que o tempo despendido, a energia despendida na ida e vinda permite que a gente escreva, faça cursos, que melhore as soluções, é tudo tão mais produtivo, né? Então acredito que a gente vai entrar numa outra era mesmo, né? Provável que a gente faça isso. E nós vamos tentar mostrar para vocês que o online é ótimo. O presencial pode acontecer, sim, acontecerá. Existem pessoas que querem o presencial, tudo bem, vamos fazer, mas o online é tão bom quanto, e os vídeos gravados, todo mundo que faz online depois recebe um vídeo daquilo que aconteceu durante a apresentação online. Para o quê? Para recordar, para ver, para consultar, para fazer as perguntas, né? E o contato é direto, qualquer um pode me chamar para uma reunião ao vivo, né? Desde que eu não esteja comprometida com uma reunião de trabalho, eu interrompo o que eu estiver fazendo para a gente fazer uma chamada ao vivo, né? Então a nossa vida de comunicação digital é maravilhosa, né? Eu volto a dizer isso, eu fiz faculdade 5 anos, não foi 1 nem 2, 5 anos com régua de cálculo, porque a gente não tinha
uma calculadora era uma régua, não existia calculadora de 4 operações, né? Aliás, a primeira calculadora de 4 operações apareceu em dezembro do ano que eu me formei. Nós nunca fizemos provas com calculadoras e coisas assim, né? Então, assim, para quem fez faculdade com régua de cálculo, participar da comunicação digital, da gravação de vídeo, tudo é maravilhoso, extraordinário. E eu fico imaginando o dia que nós vamos nos comunicar só por pensamento, né? Puxa, essa etapa eu não vou aproveitar, né? Mas a vida já me deu aproveitar os LEDs, a mudança de LEDs, então tantas coisas novas que a gente está fazendo hoje, né? Que a gente não tem do que queixar, né? Então eu me coloco à disposição para perguntas, né? Vou fazer uma live explicando direitinho o programa deste ano, que é uma substituição ao programa que estava pensado e que vai voltar à forma anterior para o ano 2021. Um pouco mais atualizado, porque obviamente a gente, como aprende todos os dias, como a gente está sempre aprendendo, eu aprendi bastante esses últimos tempos, as lives me ensinaram muitas coisas também, a resposta das pessoas, as perguntas que as pessoas fazem depois para mim, são muito esclarecedoras e eu acredito que a gente venha a ter um programa muito mais rico para o ano que vem e eu vou inserir aqui neste ano tudo que é de aproveitamento imediato, ou seja, para vocês assistirem uma live, um curso e levarem para casa boas soluções ou boas ideias para os seus projetos já no dia seguinte, né? Então, o meu objetivo é fazê-los realmente aproveitar. Então, com isso, eu me coloco à disposição de alguém que queira fazer alguma pergunta. Muitas pessoas perguntam depois, né? Não faz os comentários na hora, falam depois, mas não tem importância, também vale da mesma maneira, tá bem? Estou aqui à disposição, mais alguns minutinhos, se alguém tiver perguntas, estou aqui. Se não, nós vamos encerrar para começarmos de novo com escadas e balizadores no dia 4 de junho, né? Próxima quinta-feira, né?